Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia vencido, um dia de bastante consternação, né? Por tudo aquilo que está acontecendo. Nós sabemos que hoje, dia 5 de setembro de 2023, 20 horas e 16 minutos, nós sabemos que tudo que está acontecendo aí são juízos, né, que estão chegando. Mas o nosso coração fica apertado. Boa noite, Vanilda. O nosso coração fica apertado porque nós somos seres humanos, apesar de sabermos que as nações estão aí passando por tudo isso, porque é um julgamento de Deus, né? Eles abandonaram o Senhor, abandonaram a fé, né? E a coisa está acontecendo. E Deus vem vindo, Ele está avisando para o povo se arrepender. Mas as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo que ele está... Isso é um aviso, o que está acontecendo é um aviso, são o início dos juízos. Não é ira ainda, não é ira. Se o juízo está do jeito que está, você imagina a hora que a ira chegar. Porque na ira não terá misericórdia. Nos juízos, Deus ainda terá misericórdia. Eu estava olhando agora umas imagens da Espanha, né, em Madrid. Irmãos, devastação total. Devastação. Olhando as imagens do Rio Grande do Sul, devastação. A mesma coisa, parece que um tá junto com o outro. Você olha para a Turquia, devastação. Você olha para os incêndios na Grécia, depois do incêndio, enchente, devastação. Juízos sobre a terra já chegaram. E as pessoas não acordam que é necessário se arrepender. É necessário nós colocarmos o nosso rosto em terra, colocarmos a nossa vida diante do Pai, pedir perdão dos nossos pecados, mudar de vida, fazer uma mudança. Shalom, Andréia. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos, meus irmãos, estar dentro daquilo que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós está no Salmo 1. Leia o Salmo 1. Leia o Salmo 115. Leia o Salmo 101. Leia lá. Está tudo lá o que nós precisamos ser. Nós temos que ter integridade de alma. Além de tudo aquilo, nós precisamos ter guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que está lá em Apocalipse. Mas os homens não estão entendendo, eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Os juízos estão começando. Ah, irmã Ruth, você é antena Harp. Meu irmão, você está acreditando nisso? Antena Harp. Antena Harp tem limitação. Isso é juízo do Deus Todo-Poderoso. Deus está bradando. Eu recebi hoje à tarde como é que fala? Me mandaram um vídeo de um tornado. Acho que é um tornado. Não me lembro em que lugar foi, mas se você... O som dele, terrivelmente ensurdecedor. No vídeo você vê o poder daquele vento, daquele redemoinho levando tudo embora. Você acha que eles têm capacidade para isso? Não. Eles têm capacidade de atuar no mundo como o mundo está sendo devastado? Não. Meus irmãos, nós estamos no 4º selo. Nós já estamos, o 5º selo praticamente já está aberto, porque a perseguição para o povo de Deus está violenta. Em várias partes do mundo ela está já violentíssima. Olha o Paquistão. Os cristãos estão apanhando no meio da rua. Suas casas sendo incendiadas. Você acha que isso não vai chegar aqui? Vai. Vai ser menos, vai. Mas vai chegar. Nós vamos provar um pouco de tempo, por um pouco de tempo. Mas já tem a igreja perseguida,
que ela já vem provando isso há muito tempo. Não se esqueçam da cortina de ferro, da cortina de bambu. A cortina de bambu continua lá até hoje. É a China, matando, perseguindo, aprisionando Pasval, aprisionando até bebês. Meus irmãos, o quinto selo já está aí. Ele está... Eu acredito que o quinto selo já foi aberto junto com o quarto, praticamente. O sexto está chegando. O sexto já está chegando. Apocalipse, aliás, Isaías 24, boa noite, Thaís. Apocalipse 24 já está em andamento. Oh, desculpa. Isaías 24 já está em andamento. Isaías 24 já se encontra entre nós. Pode ter certeza. Terra está sendo devastada. A terra está sendo engolida. Isso são juízos. Deus está clamando para que o homem acorde. O Senhor está clamando para que o homem acorde e peça perdão dos seus pecados, se arrependa e tenha direito à vida eterna. Mas eles não querem. Isso que é o pior. Então, qual é a nossa missão? É orar, interceder pelo povo de Deus que está nesses lugares, que Deus tenha misericórdia deles e de nós também, porque nós não vamos ficar do jeito que nós estamos, nós vamos passar também. O Senhor vai provar o seu povo, já está provando. Muitos de nós já está sendo provado. E é tempo, irmãos, de nós retornarmos a Atos dos Apóstolos na fé, na perseverança da fé. Entenderam? Nós precisamos buscar de Deus a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos fazer as mesmas obras que os apóstolos fizeram. Esse é o momento da igreja, não mais a igreja primitiva, mas a igreja invisível dos últimos dias desse mundo. Ela não tem paredes, como a igreja primitiva também não tinha paredes. Entenderam? Paz, Josi. A igreja primitiva não tinha paredes. E a igreja invisível também não terá paredes, não tem paredes. Ela está se levantando em todos os pontos. Deus está levantando o seu povo, é um povo zeloso e de boas obras. É um povo que se aparta do mal. É um povo que está guardando a sua alma do perigo do mundo invisível. É um povo que está colocando a sua vida diante do altar. É um povo que está indo na contramão do mundo. É um povo que não aceita os deleites desse mundo e está se consagrando para o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, que está vindo aí. Que não está perdendo tempo. O povo de Deus não está perdendo tempo. Ele está avançando em fé e em graça, ainda que tenha muitos que queiram nos parar. Mas o povo que está ligado na volta de Jesus não para. Podem fazer o que quiserem, pode derrubar o mundo em cima de você. Você vai em frente, não olhe para o lado, não olhe para o outro. Vai em frente, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. E o que nós temos que fazer agora é consagrar as nossas vidas. Consagrar o nosso linguajar, consagrar os nossos pensamentos, consagrar o nosso andar, o nosso falar, o nosso ouvir. Não ouvir, você tem que tirar os teus ouvidos do sangue, você tem que tirar os teus ouvidos do mal e colocar os teus ouvidos na palavra, colocar os teus ouvidos naquilo que é necessário. Coloca os teus olhos, meus irmãos, na cruz de Jesus. Não põe em ninguém. O teu olhar tem que estar fito na cruz de Cristo. Arrependimento é necessário. Todo dia, se arrepende dos teus pecados, se arrepende. Busca na tua mente, Senhor, me mostra o que, se eu fiz alguma coisa que não te agradou no meu passado. Me mostra para eu pedir perdão, para eu estar na minha vida limpa para herdar a vida eterna, porque Jesus Cristo vem vindo. E ele não vai demorar. A terra está anunciando isso. A terra, irmãos, ela está gemendo com dores de parto. A terra está em dores de parto. A terra está gemendo na expectação
do aparecimento dos filhos de Deus. Nós temos que nos manifestar. A terra está gemendo por isso. A manifestação dos filhos de Deus. É tempo de nós colocarmos a cara no pó. É tempo de nós vestirmos o nosso coração de saco, cobrir de cinza e clamar pela misericórdia do Senhor. Presta atenção, meu irmão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não se apegue com doutrinas falsas, não. Saiu da Bíblia, não acredite. Saiu da palavra, não creia. Se apegue na palavra do Senhor. Ai, minha irmã Ruth, mas eu não consigo entender a Bíblia. Não... Tem coisa que é tão difícil. Meu irmão, o que você entende? Presta atenção. Você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu pela tua vida, não sabe? Boa noite, Meire. Você sabe, não é isso? Jesus Cristo morreu por você. Isso é fato. Você tem que aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. É outro fato. Você sabe que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne desfazer as obras do diabo, não confessa? Se você não entende o resto, você sabe que você tem que ter uma vida íntegra. Você sabe que você tem que ter uma conduta como a conduta de Cristo. Isso já te faz um vencedor. Entendeu? Isso já te faz um vencedor. Então, meu irmão, se você às vezes não entende tanta coisa quanto você gostaria de entender, entenda o básico, que vai te fazer dar a salvação. O Espírito Santo vai falar com a tua vida. O Espírito Santo te guiará. Entendeu? O Espírito Santo vai te guiar a lugares seguros. O Espírito Santo, Shalom, Luciana, o Espírito Santo vai te guiar nesse momento tão conturbado que nós estamos. Lembra que nós estamos lendo Atos dos Apóstolos? O capítulo 10 nós lemos ontem que Cornélio, junto com todos aqueles que eram gentios, foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro ficou assombrado de ver aquilo. E nesse momento ele percebeu que a graça é para os gentios. E agora no capítulo 11 nós vamos ver o que acontece quando Pedro volta a Jerusalém, porque agora ele vai enfrentar um povo que está lá. O povo da circuncisão ele vai enfrentar. Não se esqueça, Satanás, ele não deixa de ser Satanás, ele sempre põe o rabinho dele no meio, para poder desmontar a obra de Deus, para poder dividir. A maior obra de Satanás no mundo é a divisão. Satanás, ele opera na divisão. Ele opera quando tem um grupo coeso buscando a face do Senhor, ele vai lá e põe o rabinho dele com o espírito de divisão. Presta atenção, irmãos. Aquele que está guiado pela palavra de Deus, aquele que está cumprindo aquilo que a palavra de Deus manda, ele não sai da palavra. Passa o céu e a terra, ele está firme na palavra. Fala esse, fala aquele, ele está firme na palavra. Vem um, fala que você tem que fazer isso. Ele vai olhar na palavra se está certo. Ele está firme na palavra, ele não tira o pé dele da palavra. Então você não pode tirar o seu pé da palavra. Eu lembro quando eu era menina, quando houve o batismo com o Espírito Santo, né? Houve renovação e foi uma coisa assim maravilhosa o que aconteceu. Foi na década de 60, final da década de 60, quando houve o avivamento espiritual que eles chamavam, né, naquela época. E as igrejas históricas se dividiram por causa do avivamento, né, e tal, não aceitavam o batismo com o Espírito Santo, como não aceitam até hoje. Não aceitavam os dons que Deus estava manifestando. E houve uma grande divisão. Uma grande divisão. Mas além dessa divisão, no meio pentecostal, né, que se levanta nesse momento, também começou a haver divisões. Durante em torno de 6 anos, tudo ficou normal, mas de repente começou também a haver doutrinas espúrias entrando no meio do povo. E eu lembro que minha mãe falava assim, minha mãe dirigia um culto de senhoras,
na casa de uma senhora aqui em Maringá, na casa de uma amiga dela aqui em Maringá. Ela pregava só para mulheres. E eu lembro de uma vez que eu fui com ela e ela falou: aquilo que sai da palavra não se aceita. Só se aceita aquilo que está dentro da palavra. E naquele tempo, o conhecimento da palavra não era o conhecimento que nós temos hoje, não, porque hoje está se descortinando muitas coisas. Mas nós não podemos sair da palavra. Como Deus está descortinando muita coisa, Satanás também está trazendo muita invenção no meio do povo. E é onde nós temos que ficar acordados. Aquele que busca ao Senhor precisa estar dentro da palavra, precisa ler a palavra. Nós temos que ser como os bereanos. Paulo pregava para eles, eles escutavam tudo, deviam anotar tudo também. Chegavam em casa, se reuniam e iam estudar a palavra para ver se o que Paulo estava falando condizia com o que estava escrito. Entendeu? Então, meu irmão, você tem que estar dentro da palavra. O que saiu disso, elimina. Porque o que vai te salvar é a simplicidade da palavra de Deus. O que vai te salvar é a simplicidade da palavra. Não é falar que, porque a Eva é isso, é aquilo, aquilo outro, porque nós somos anjos, porque nós somos não sei, nada disso, irmão. A Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia não diz, acabou. É todo o texto fora de contexto é pretexto. Exatamente. Aí pega um versículo daqui, outro versículo dali e faz um ping-pong de versículos para poder fazer uma doutrina ligada ao gnosticismo. Aí, se você for estudar os filósofos gregos, você vai encontrar na filosofia deles as doutrinas que estão sendo pregadas aí. Entenderam? Então, prestem atenção, não saiam da simplicidade do evangelho de Jesus. Se não entende o resto, leia os evangelhos. Leia os evangelhos, leia a carta de João. As 3 cartas de João são uma... Gente, olha, se tem uma carta que eu amo, são as cartas de João. Ali está tudo o que você precisa saber para a salvação. Não saia do que está ali. Não saia do que Jesus disse. Não saia do que Jesus disse. Se Jesus falou, falou. Se não falou, acabou. Entendeu? É assim que nós temos que andar, meus irmãos. É assim que nós temos que viver. Mas vamos lá, então. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Minha garganta está ruim. Aqui chove, chove, mas está seco. O tempo está muito seco. Diz assim: entretanto, os apóstolos... lembra que o 10, Pedro estava na casa de Cornélio. E eles batizaram todos os gentios que estavam lá com ele. Agora Pedro está voltando para Jerusalém. E está dizendo assim: entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo, olha aqui, os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Eles inquiriram a Pedro. Pedro então começou a expor-lhes a questão. Eu imagino, irmãos, quando Pedro estava voltando, ele falou: gente, eu vou enfrentar uma situação tremenda agora. Eu imagino a situação de Pedro, a cabeça de Pedro voltando para Jerusalém. Vêm os inquisidores, inquisitores, né? Inquisitores. Entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Já vieram de chofre em cima dele. Pedro então começou a expor-lhes a questão, ponto por ponto. Aí ele começa a falar: eu estava na cidade de Jope em oração, quando em uma visão tive do céu descia um objeto semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas 4 pontas, e chegava até mim. Olhando atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras e os répteis e as aves do céu.
Ouvi então uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, e mola e come. Eu respondi: de modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou em minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isso, Jesus falando com Pedro, na visão. Isto aconteceu por 3 vezes e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos. Pedro está relatando isso para os irmãos da circuncisão em Jerusalém, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Então ele está relatando que o Espírito Santo o mandou os acompanhar sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. Olha aqui, ó. Pedro já levou 6 irmãos de testemunha para não ter perigo de brigarem com ele. Olha lá. E entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Que coisa mais linda, né? O trabalhar de Deus. Ao mesmo tempo, tá lá Cornélio, um homem temente a Deus, mas é um romano. Deus fala com ele, que as orações dele foram ouvidas, que as esmolas dele foram recebidas por Deus. E ele vai atrás de Pedro, e ele manda chamar Pedro, e o Senhor já vai com Pedro e já fala: vai para a casa do fulano, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Esse é o Deus que trabalha no nosso meio. Mas Pedro levou testemunhas, Pedro foi sábio, levou as testemunhas, e as testemunhas, 6 homens de testemunha, foram com Pedro para Jerusalém, para não haver perigo de ruptura. Olha, começa a andar em ovos, a igreja começa a andar em ovos. Ora, apenas começara eu a falar, agora Pedro está falando o que aconteceu na casa de Cornélio, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio, quer dizer, no dia de Pentecostes. Lembrei-me então desta palavra do Senhor: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para impedir a Deus de agir? Vocês estão entendendo, irmãos? É uma situação difícil. Jesus era um judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nesse momento eles ainda estavam num quadrado, onde eles achavam que só os judeus seriam agraciados com a graça de Jesus. Mas neste momento começa a dissipar o véu das suas mentes e eles começam a enxergar que a graça de Jesus Cristo ia alcançar os gentios. Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Pedro aqui agiu de uma forma certeira. Levou testemunhas, presenciaram tudo, trouxe as testemunhas para Jerusalém, e ali ele pôde não deixar Satanás agir. Seguindo, versículo 19. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, lembra da perseguição que começou com a morte de Estevão e Saulo levou a perseguição à frente? Espalharam-se esses cristãos, né, que eram ainda os nazarenos, né, ou os do caminho também chamados, é chamado de os do caminho,
porque Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também chamados de nazarenos, porque eles eram seguidores de Jesus de Nazaré. Espalharam-se até a Fenícia, esse povo se espalhou. Chipre e Antioquia. Nada é em vão, irmãos, nada é em vão. Se não tivesse havido a perseguição, eles não teriam ido para fora. Eles, nesse momento, vão para fora. Vão para Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, eles não anunciavam a ninguém dos gentios, somente aos judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas do Senhor Jesus. Já começa agora a situação a ficar diferente. Os gentios também começam a ouvir. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, irmãos, é um que foi companheiro de Paulo e era um levita, escritor do livro de Hebreus. Para quem não sabe, Barnabé escreveu o livro de Hebreus. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se. Barnabé alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração. Pois era um homem bom, Barnabé era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Por que eles receberam o nome de cristão, não receberam o nome de nazarenos? Por quê? Primeiro que a língua falada na época era o grego. O grego era a língua praticamente universal. E tudo que se escrevia, praticamente, tinha que passar pelo grego. E Messias, ou Machia, em grego quer dizer Christos. Christos quer dizer o Machia ou Messias. Que transliterato para a nossa língua portuguesa ficou Cristo, cristãos. Por isso nós somos chamados cristãos, porque Messias ou Machia em grego quer dizer Christos, certo? Seguindo aqui, versículo 27 diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar, por meio do Espírito, que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela, de fato, veio, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato o fizeram, enviando-os aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Irmãos, nós estamos vendo isso aqui acontecer de volta. Nós estamos para entrar numa grande fome que vem vindo aí. Eu não sei se vocês viram, mas os urubus, né, que usam toga, né, aprovaram que... Boa noite, Berenice. Aprovaram a noite passada que as terras agricultáveis ou as terras produtivas podem perder a possessão. Eles podem tirar a possessão das terras. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam assolar a terra com fome. Vocês já ouviram falar sobre Holodomor? Já ouviram falar essa expressão Holodomor? Eu queria que vocês colocassem aí para mim, quem está aí, se já ouviram falar isso. Holodomor. Essa expressão, uma expressão muito séria.
nós vamos passar por aquilo. O que é o Holodomor? O Holodomor foi na Ucrânia, no início do comunismo na Rússia. É terrível, o Holodomor é terrível. E o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, né? Eles não deixavam o povo plantar. E quem plantasse ou tivesse qualquer grão dentro de casa, eles matavam a família inteira e sequestravam o grão. Então, a Ucrânia praticamente foi dizimada pela fome, porque o governo não deixava plantar. O que ontem os urubus fizeram, né? Aqueles urubus lá daquela cidade, né? Lá em cima. Shalom, o Flávio. Eles ontem passou uma lei que, aliás, passou não, né? Canetaram a lei que as terras que são produtivas podem ser tomadas pela União. Porque se não seguirem os parâmetros, quais serão os parâmetros? Como na Holanda já está. Não pode plantar, não pode criar gado. Então, acontecendo isso, o que vai originar? Fome. Ágabo profetizou que estava vindo uma grande fome. Os servos de Deus estão profetizando que vem vindo uma grande fome. Irmãos, eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Mas há 10 anos atrás, eu sentada nessa mesma mesa que eu estou aqui de trabalho minha, essa minha mesa de trabalho. Eu passo aqui o dia inteiro, irmãos. É o dia inteiro sentada aqui. Eu não saio, eu saio daqui para ir na cozinha, fazer alguma coisa e saio daqui para dormir. Mas o meu dia é sentada aqui fazendo minhas coisas. E eu sentada aqui, era um dia eu não me lembro que dia era, de dezembro, há 10 anos atrás. Eu escutei. O tempo do fim chegou. Vem uma grande fome sobre a terra. Quando eu escutei, eu tinha uma moça que trabalhava aqui comigo. Eu falei, Aline, eu acabei de ouvir Deus falar comigo. Ela falou, o que você ouviu? Falei, eu ouvi que o tempo do fim chegou e vem uma grande fome sobre a terra que é para guardar alimento. Ela falou, que nada, você está ficando maluca, você está ficando doida. Eu falei, eu não tô, eu conheço a voz de Deus, eu sei quando Deus fala com a minha vida, eu sei. Graça e paz, Jesus vem. Eu sei quando Deus fala comigo. Irmãos, eu anuncio isso faz 10 anos. As pessoas pensam que eu sou doida. Eu estou vendo chegar. Gradativamente eu estou vendo chegar. Quando eu vou no mercado, o meu coração entristece, porque eu olho para as prateleiras e eu vejo as prateleiras vazias dentro de pouco tempo. Tá entendendo? O que Ágabo viu, o que Ágabo profetizou, está acontecendo agora. Por isso eu digo que nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos, porque Jesus vai voltar no mesmo lugar que ele subiu, que é o Monte das Oliveiras. Lá ele vai voltar. E nós estamos num processo de volta ao passado, no futuro. Então, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Quem é que vai permanecer nisso tudo? Porque eles preveem a falta de alimento daqui a alguns anos. Exato, não vai ser anos, viu, pastor? É para já, tá? Essa falta de alimento não é para anos, não. É para logo. É para logo, não vai demorar. A Ucrânia é o maior produtor de trigo do mundo. Não produz, está em guerra. Eles estão fazendo uma Operação José, exatamente. Presta atenção, a Ucrânia é o maior produtor de trigo do mundo. Não terá trigo. Hoje eu vi que a população ucraniana de homens praticamente já não tem. O Brasil também é um celeiro, mas com essa lei de ontem vai parar. Hoje eu escutando o Jason Rosa, do canal Revelar, do Geopoliticando no YouTube,
Ele dizendo que o nosso maior comprador de grãos é o dragão. E o dragão não tem recursos para comprar a safra brasileira. Então, eles vão ter que baixar a safra brasileira, entenderam? Vão ter que baixar a safra brasileira para poder, se quiser, vender para o dragão. E com o que está ontem, que veio ontem, dos urubus, só vai ser como na Europa está sendo agora. Só pode plantar o que eles mandarem você plantar, e você não pode criar gado. Entendeu? Não pode criar gado. Então, a fome vai começar a se instalar dentro em breve. Vocês acham que a Etiópia não produz nada por quê? Porque o próprio governo não deixa o povo plantar. A Etiópia é um dos maiores produtores da África. Eles deixaram o solo etíope completamente ácido, onde não nasce nada. Estudem sobre isso, para vocês verem o que eu estou falando. O Brasil, irmãos, caminha para a mesma coisa. Além de tudo, nós estamos no flagelo das águas. Lembre-se que a potestade que rege o Brasil chama-se Leviatã. E Leviatã impera sobre as águas. E Deus está em guerra contra todas as potestades do inferno. Entenderam? E todos aqueles que adoram as potestades do inferno. Não se esqueçam que a rainha dos céus foi achada no meio das águas aqui, né? Em Minas Gerais. Aquela imagem, né? Que ela tá lá naquele lugar que chama Aparecida. Entendeu? Não se esqueçam que Iemanjá faz parte de Leviatã também. Ela é adorada em todas as praias do Brasil. Nossa Senhora dos Navegantes. Todos eles fazem parte da potestade de Leviatã. Prestem atenção, meus irmãos. Abram seus olhos, abram suas mentes. Se você quer ser guardado sob as asas do Altíssimo, coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida sob a proteção do Pai. Faça a vontade de Deus. Arrepende-te dos teus pecados. Arrepende da tua vida ruim. Saia da fornicação, saia do adultério. Saia de tudo aquilo que pode te tirar da bênção do Pai. Se você quer ser guardado pelo Senhor, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Santifica a tua vida. Santifica a tua vida. Adquira fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Agora é hora de tomar posição. Não é hora de brincar. Boa noite, Marta. Não é hora de brincar. Nós não estamos em momento para brincadeira, meus irmãos. Nós estamos em momento sério, momentos decisivos. Pode alguém estar pensando, a senhora só fala isso. É, meu irmão, infelizmente eu só falo isso. Eu só falo isso porque é o que eu tenho para dizer. É o que Deus manda eu falar. Noé batia martelo. Durante 120 anos ele bateu o martelo. Durante 120 anos o povo escutou o mesmo martelar todos os dias. Cada martelo daquele já falava, ó, o louco do Noé tá falando que o mundo vai perecer na água. Se nem chove, nem chuva tem. Mas aquele louco, daquele fanático do Noé tá falando isso. Aquele louco do fanático do Noé tá batendo martelo, ele tá batendo martelo, ele tá serrando árvore, ele tá construindo um mausoléu que da onde que vai sair isso daqui? E o povo ria, e o povo debochava. Até o dia que Noé entrou na arca. Eles já ficaram assim, Noé entrou na arca, esse monte de animal aí, como é que faz isso, gente? Esse velho tá maluco, agora ele enlouqueceu de vez. É que será pregado na grande tribulação, exatamente. Aí, meus irmãos, ele entra na arca, 7 dias trancado lá dentro. E Deus fechou por fora a porta, porque ele sabia do coração bom de Noé.
Que se deixasse por dentro, ele abria a porta para aqueles que não eram para abrir. E o povo dando risada, e o povo rindo e debochando, e os filhos de Noé deviam estar desesperados lá dentro. Pai, o que você fez? Pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Pai, o que vai acontecer? De repente, não mais que de repente, o céu vibrou, a terra tremeu. E o povo se alarmou. Daqui a pouco começou a cair água quente do céu. Daí a pouco abriu os abismos da terra e a água fria subia e a água quente descia. Por isso petrificou tantas montanhas. Muitas montanhas que você vê aí são de gigantes. Muitas montanhas que você está vendo aí são gigantes. Não são montanhas naturais, são montanhas que ficaram do dilúvio. Porque eles morreram. Eles morreram petrificados pela quentura da água de cima e pela gelado da água de baixo. E aí, meu irmão, eles gritavam, Noé, abre a porta, Noé, pelo amor de Deus, salva-nos, Noé, e Noé desesperado lá dentro. Noé desesperado e falava, meu Deus, eu não tenho como abrir a porta, ele devia aparecer na janela e falar, eu não tenho como abrir a porta, tá fechada por fora, eu não tenho como abrir a porta. E ali aquele povo morreu agarrado na arca, subindo para os lugares mais altos que eles podiam ir. Ali eles entenderam que os 120 anos dos martelinhos batendo todos os dias era a salvação deles, cada batida naquele martelo, que eles desprezaram. Então, meu irmão, eu estou fazendo aqui a mesma coisa que Noé tentou fazer. Eu estou batendo meu martelinho aqui, já faz acho que 2 ou 3 anos que eu bato meu martelo aqui todo dia. Dizendo para você e para todos que já passaram por aqui, arrepende-te, porque o tempo do fim chegou. Eu estou assistindo muito os vídeos do Jim Swaggart, e ele há 30 anos, 40 anos atrás, os selos vão abrir de acordo com o que está na Bíblia ou é aleatório? Não, os selos já estão abertos. Esse ano foi aberto o 4º selo, dia 17 de julho. Foi aberto o 4º selo. O 5º já está vindo aí. E o 6º vem atrás. Nós já estamos na abertura do selo. Nós já estamos para o 5º selo já. Indo para o 5º selo. E para o 7º falta só mais 2. Nós já estamos no processo do Apocalipse. Nós já estamos no meio do Apocalipse. Não se enganem. Não se enganem. O governo já é do anticristo. Nós não sabemos quem ele é ainda. Mas o governo já é dele. Nós já estamos, irmãos, na semana 70 de Daniel. E o povo está achando que ainda vai entrar na semana 70. Não. Nós já estamos nela. Começou em 2020. Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente, abre a tua cabeça. O processo da volta de Cristo já está em andamento. Olha a terra como está. Olha a terra como está. Você quer mais do que isso? Só um louco que não está vendo. Só um louco que não conhece as escrituras, que não está enxergando o que está acontecendo. Meus irmãos, prestem atenção. Não jogue a sua salvação fora. Por nada desse mundo, por nada desse mundo. Por nada deste mundo jogue a tua salvação fora. Não entre em briga alheia, não entre em nada. Segue a palavra, segue a tua vida com Deus. Eu estava falando, né? Eu estou escutando o Jim Swaggart. Hoje eu escutei umas 2 ou 3 pregações dele. Há 30, 40 anos atrás, Pai Ximena. Há 30, 40 anos atrás, ele já pregava a volta de Jesus em todas as pregações. Ele já pregava o que estava acontecendo. Imagina agora, há 10 anos o Senhor falou comigo aqui, como eu disse, nessa mesa, que o tempo do fim tinha chegado. Foi impactante o que eu ouvi. E eu estou vendo. Boa noite, Suzana. E eu estou vendo o tempo do fim. Tá na cara, tá na porta.
Não é tempo de perder tempo, é tempo de avançar em graça. É tempo de avançar para nós estarmos na estatura de varão perfeito. Vamos voltar a Atos dos Apóstolos, vamos buscar batismo com o Espírito Santo, vamos buscar a autoridade da palavra, vamos buscar a autoridade no Espírito Santo. Nós precisamos ter nesse momento a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos estar sob as asas do Altíssimo para sermos guardados daquilo que está acontecendo e do que vai acontecer. Isso, irmãos, que está acontecendo é somente o início do juízo. Você imagina a hora que o juízo terminar e começar a ira. Aí, meu irmão, não terá misericórdia. Enquanto nós estamos em juízo, a misericórdia ainda acompanha. Mas no momento em que a ira chegar, acabou, irmão. A ira de Deus vai ser avassaladora. Não tem antena harp, não tem ninguém que possa fazer igual. Não. Ele é o dono dos céus e da terra. Eu escutei hoje uma pessoa dizendo assim: ah, mas Deus não pode nos destruir. Deus pode. Ele é criador. Ele é criador, ele destrói e constrói o que ele quiser. Nele está a vida. Nele está o que ele quer, o querer dele e o efetuar. Presta bastante atenção. É tempo de estarmos com nossas vidas diante da presença do Pai. Meu irmão, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Fica firme. Nós estamos indo em Apocalipse. Nós estamos em Isaías 24. Eu vou abrir aqui. Vamos ler aqui Isaías 24. Eu não sei que horas que foi 20:16 que eu comecei. Falta mais dá tempo de eu ler. Isaías 24. Eu vou ler aqui para vocês entenderem aonde nós estamos. Tá? Isaías 24 diz assim: o julgamento de Yahvé. Paz, Vânia. Eis que Yahvé vai assolar a terra e devastá-la. Porá em confusão a superfície e dispersará seus habitantes. Irmãos, vocês não estão vendo que a terra está sendo assolada? Que a terra está sendo devastada? Está dispersando as pessoas. Tem cidades aí no Rio Grande do Sul que não sobrou praticamente nada. Casas foram levadas inteiras. Eu estou falando da nossa terra, fora o que está aí fora. A Espanha está devastada. Lugares na Espanha que não sobrou nem casa para contar história. Tudo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será devastada, certamente ela será despojada, pois foi Yahvé quem pronunciou esta sentença. Está dizendo sentença. A terra cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha. Irmãos, o mundo está definhando. Ele perece. A nata do povo da terra definha. Olha isso aqui. A nata do povo da terra definha. A terra está profanada sob os pés dos seus habitantes. Pecado. Sangue inocente derramado. A terra está bêbada de tanto sangue que ela engoliu. Com efeito, eles transgrediram as leis. Os homens transgrediram as leis. Isso que está acontecendo é a desgraça do que eles fizeram. Não cumpriram as leis do Senhor. Mudaram o decreto e romperam a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição devorou a terra. E os seus habitantes recebem o castigo. Por esse motivo, os habitantes da terra foram consumidos. Poucos são os que restam.
O vinho novo se lamenta, a videira perece. Gemem todos os que estavam alegres. O som alegre dos tambores calou-se. O estrépito das pessoas em festa cessou. Cessou o som alegre das cítaras. Já não se bebe vinho ao som do cântico. A bebida forte tem sabor amargo para os que a bebem. A cidade da desolação está arruinada. Todas as suas casas estão fechadas. Ninguém pode entrar nelas. Nas ruas clama-se por vinho. Toda alegria acabou. O júbilo foi desterrado da terra. Na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas. O que se passa na terra entre os povos é algo semelhante ao varejar da oliveira, a respiga do fim da vidima. Estes elevam a voz, gritam de alegria desde o ocidente, proclamam ruidosamente a glória de Yahvé. Por isso, glorificai a Yahvé no Oriente. O nome de Yahvé, Deus de Israel, nas ilhas do mar. Desde as extremidades da terra ouvimos o ressoar, o cântico, glória ao justo. Isso é a volta de Jesus. Nós já entramos em 24 de Isaías. Lembra quando eu falava para vocês o que Deus me mostrou há 5 anos atrás? Vocês estão lembrados disso? Que eu acordei de madrugada. Acordei de madrugada e o Senhor falou para mim. Até que eu fiz posts sobre isso. Agora, se preparem para Isaías 24. Confiem no Salmo 91. Orem Lucas 21, 36. Aguardem Apocalipse 12. E esses tempos o Senhor colocou para mim. Enquanto isso, se vistam de Efésios 6. Eu falo isso há muito tempo. Há muito tempo eu venho avisando isso que o Senhor me falou na madrugada. Vocês são testemunhas disso. Até posts nós fizemos para colocar sobre isso daí. Já chegou, irmãos. Nós já estamos em Isaías 24. Precisamos confiar no Salmo 91 e orar insistentemente Lucas 21, 36. Para que nós sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Aguardar o livramento do Senhor que está em 12 de Apocalipse. E enquanto nós passamos por este período, nós temos que nos vestir de Efésios 6. Presta atenção, meu irmão. Abre a cabeça em nome de Jesus. Abre a cabeça. Não entre em confusão. Te chamaram para a guerra, cai fora. Te chamaram para o diz que me diz que cai fora. Tua família está brigada, cai fora da briga da família. Fica no teu quarto de oração em silêncio, buscando a face do Senhor, consagrando a tua vida, porque aqueles que estiverem consagrados diante do Senhor, o Senhor vai livrar de tudo que está vindo. Ele vai guardar o seu povo. Mas existe um porém, consagração, vida de integridade, vida na presença do Pai. Deixa falar o que quiser falar, não entre na confusão. Fica firme com Jesus. Satanás é mestre em fazer a gente dispersar, em a gente se distrair. Não se distraia. Foca na palavra. Não é focar na minha vida, não. Foca na palavra. Eu só estou trazendo para você aquilo que Deus fala comigo. E o que Deus está mandando dizer é: foca na palavra. Foca na santificação. Foca na fé. Foca nos mandamentos de Deus e guarda a fé em Jesus. Cumpre as ordenanças do Pai. Fecha a tua boca. Fecha os teus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Fecha os teus olhos para não ver a concupiscência desse mundo. Fica ligado nos acontecimentos da volta de Jesus. Para que você seja guardado de tudo aquilo que já chegou e só vai piorar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença.
te louvando e bendizendo o teu nome, Pai, te agradecendo porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado de falar da tua palavra, de alertar o teu povo das coisas eminentes que estão acontecendo e já estão em curso. Elas já estão em curso. Elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a focar no que interessa. O que interessa é a tua palavra, o que interessa é mudança de vida, o que interessa é arrependimento. Grandes coisas o Senhor vai dar para o teu povo fazer. Grandes livramentos o Senhor vai dar na mão do teu povo, porque ainda tem que converter uma turma que vem vindo aí. E é o teu povo que vai estar com a palavra na mente, pregando a palavra na conversão dos últimos que faltam, dos remanescentes que faltam ainda. E eu te peço, Pai, blinda o teu povo em nome de Jesus. Blinda os teus filhos em nome de Jesus. Que eles venham a focar na palavra, que eles não venham dar atenção para quem não está esperando a tua volta, para quem simplesmente diz que está, mas não está. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua misericórdia, eu peço a proteção do Espírito Santo. Guarda-nos debaixo da tua potente mão. Guarda os nossos irmãos que estão no sul, guarda os nossos irmãos que estão no flagelo das águas. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, faz milagres acontecer. Guarda o teu povo nos quatro cantos da terra. Livra o teu povo do mal, do perigo. Senhor, eu te peço no nome honrado do teu filho, Yeshua HaMashiach. Blinda o teu povo. Guarda as nossas crianças. Eu ainda hoje não vou falar o nome das crianças, minha garganta ainda está ruim. Mas, Pai, eu te peço, blinda as nossas crianças em nome de Jesus. Blinda, Senhor, o teu povo, no nome de Jesus. Batiza o teu povo com o Espírito Santo. Renova o Espírito Santo dentro de nós, Pai. O poder, o fogo do Espírito Santo no nosso meio. Batiza as nossas crianças com o Espírito Santo, Pai. Batiza os nossos filhos com o Espírito Santo. Renova dentro de nós o calor, a chama da tua palavra dentro do nosso coração. Renova, Pai, para que nós possamos passar pelos momentos que já chegaram e eles só vão aumentar. E daqui para frente, aquele que não estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo não vai conseguir resistir. Não vai. Vai ser muito difícil. Porque o teu povo já está sendo selado. Aqueles que têm que ir para a vida eterna já estão sendo selados. Eles já estão aí sendo selados, Pai, e a pessoa não tá, as pessoas não estão percebendo o que elas estão deixando para trás. Pai, em nome de Jesus, completa a tua obra através dos séculos. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda o teu povo pela tua infinita misericórdia. Guarda o teu povo, Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Aquele que vive e reina por toda a eternidade, Senhor. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Eu estou transcrevendo a live do Javier Palacios, tá? Estou fazendo de um jeito que possa ficar bem detalhado para a gente poder entender certinho, tá? E assim que eu terminar de transcrever, eu venho trazer para os irmãos, tá bom? Eu já tirei as fotos do que precisava tirar. E assim que eu terminar de transcrever a live, eu vou passar para os irmãos, tá bom? É muito interessante, é sobre como olhar para o céu e entender o que está acontecendo aí em cima, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite na presença do Senhor. Não deixem de buscar o batismo com o Espírito Santo. Não deixem de aquecer os seus corações com a palavra de Deus. É isso que vai ficar para a nossa vida. É nisso que nós seremos guardados. Orem Lucas 21:36. Em nome de Jesus, orem Lucas 21:36. Amém? Fiquem na graça do Pai, meus irmãos. Um beijo enorme no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.